Mano, boa tarde, meus irmãos, a paz do Senhor. Não sei se sou conhecido internacionalmente, mas pronto. Exatamente. Exatamente. Mas o que interessa é que o nosso Senhor Jesus Cristo é. Amém? Ele é conhecido mundialmente e o nosso propósito, o meu propósito nesta tarde é, pelo menos é isso que eu tenho pedido a Deus, que possa me usar para que o seu nome possa ser glorificado acima de todas as coisas e a sua vontade, a sua palavra possa efetivamente ser conhecida em todos os cantos da terra, não é? Pode não ser por mim, mas estou convicto de que nesta hora, por todo o mundo, está a ser pregado o Evangelho e isso para nós é um motivo de muita satisfação saber que o nome do Senhor Jesus Cristo está a ser exaltado e está a ser levado aos outros também. Tem sido curioso, meus irmãos, nós há 15 dias de manhã tivemos a falar sobre Romanos 12, hoje o pastor voltou também a falar. Eu penso que o nosso Deus está-nos a querer dizer alguma coisa, não é? Ou transmitir alguma mensagem. E aquilo que nós vimos em Romanos 12, e vou só fazer um breve, porque pode pegar aqui com a mensagem de hoje, Romanos 12, 2, diz que: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós falámos há 15 dias de manhã sobre o que é ter a mente de Cristo, não é? Então precisamos desta transformação, precisamos de ser transformados na renovação da nossa mente, do nosso entendimento, para termos também a mente de Cristo, ou podemos funcionar, se queremos dizer assim, com a mente de Cristo. Mas nós só somos transformados na medida em que a nossa mente é transformada. Na medida em que nós deixamos Deus transformar a nossa mente, a nossa maneira de pensar, então é dessa forma que nós somos transformados também. E a fé não se desenvolve na nossa vida através do esforço, mas sim através da rendição. Quando nós nos rendemos à palavra de Deus, quando nós nos rendemos ao Senhor Jesus Cristo, então é nessa medida que nós somos transformados e que a fé se desenvolve na nossa vida. A fé só existe na medida do meu sim, como nós vimos tanto há uns tempos atrás. Na medida em que eu digo sim a Deus, então a minha fé é desenvolvida dessa forma também. Amém? Aos desafios, às promessas, àquilo que Deus tem para a minha vida. Quando eu digo sim a esses desafios e essas promessas, então a minha fé também é desenvolvida neste aspecto. Portanto, a mente renovada prova ou experimenta a vontade de Deus. Depois, meus irmãos, em 2 Coríntios, no capítulo 10, versículos 13 a 5. E eu ainda estou só aqui a fazer uma pequena introdução para entrarmos já no tema que eu queria trazer nesta tarde. 2 Coríntios 10, versículos 13 a 5. Diz: porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Eu vou ler outra vez. Porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, certo? Ou seja, as armas com que nós combatemos não são carnais. Porquê? Porque nós não nos foi mandado lutar contra a carne, certo? Então, as armas também carnais, para aquilo que nós fomos chamados para lutar, não servem, certo? Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda a altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. E nós falámos também em fortalezas aqui, há 15 dias. Onde é que nós temos a nossa fortaleza? Quais é que são as nossas fortalezas? Ou quem é a nossa fortaleza, não é? Ou seja, tudo aquilo que nós metemos, ou tudo aquilo que nós vamos buscar na primeira ação de socorro, essa é a nossa fortaleza. Se nós, quando estamos numa situação de aflição, não formos logo ter com o Senhor Jesus Cristo, não ficamos aos seus pés, então quer dizer que Ele não é a nossa fortaleza. É algo, outra coisa que nós fomos a buscar, não é? E depois diz aqui, e acaba aqui o versículo 5, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Mas vamos usar todo o pensamento que era para ser usado contra nós e convertê-lo para ser usado em nosso favor. É o que aqui está escrito. O que é que isto quer dizer? Meus irmãos, o ideal seria eu, se entrar numa batalha contra o meu inimigo,
contra as forças inimigas, eu consegui capturar o inimigo e fazê-lo combater por mim. Nos entendem? Portanto, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo, ou seja, tudo aquilo que o inimigo traz contra mim, contra a minha vida, através da obediência que eu tenho ao Senhor Jesus Cristo, eu consegui transformar aqueles dardos inflamados, transformá-los e usá-los como força para ir mais avante. Amém? Usando o poder do Senhor Jesus Cristo, transformar aquilo que é usado contra mim para me afligir, para que isso possa ser força para levar aos outros aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. Eu posso não entender a solução, no entanto, é aí que entra a confiança. E nós sabemos, meus irmãos, que a confiança não requer compreensão, e é por isso que ela é superior ao conhecimento. Nós, às vezes, não temos o conhecimento suficiente para, mas confiamos em Deus para. Amém? É por isso que é mais importante nós confiarmos, certo? O cristianismo não é vivido através da compreensão, o cristianismo é vivido através da fé e através da obediência. Quando nós obedecemos ao nosso Deus e pomos em prática a fé que Ele nos tem dado, então estamos a viver o cristianismo como deve ser. Jesus nunca nos ensinou a lidar com orações não atendidas. Sabe porquê? Porque Ele nunca teve nenhuma que não fosse atendida. Não é? Então, nós, se queremos ser como o Senhor Jesus Cristo, temos que começar a entrar neste âmbito, tem que começar a entrar nesta forma de pensar, nesta mentalidade. Amém? Que quando nós pedimos ao Pai, de acordo com a sua vontade, certo? Então, as coisas são para acontecer, as coisas são para serem realizadas. Amém? Jesus deu-nos uma promessa absoluta, e se eu não estou a ter um avanço absoluto, então, meus irmãos, o problema nunca está do lado do Senhor Jesus Cristo, se calhar está do meu lado. Não é? Então tenho que rever aqui a situação. E em jeito de anúncio ou uma coisa qualquer, domingo de manhã nós vamos falar um bocado, o próximo domingo de manhã vamos falar um pouco acerca destas situações, ok? Vamos falar acerca dos milagres, das curas, daquilo onde é que nós podemos intervir. Portanto, se os irmãos quiserem ficar, e despertei a vossa curiosidade, estejam também domingo de manhã, amém? Para falarmos um pouco sobre isto. Mas voltando aqui, o Senhor, meus irmãos, o Senhor está-nos a trazer para um estilo de vida santo com Ele. Amém? Nós, enquanto igreja, temos que ter um estilo de vida santo. Porquê? Porque Ele é santo, Ele é o Senhor da igreja. Amém? Então temos que viver de acordo com o nosso Senhor. Quando as pessoas pensam os pensamentos de Deus, então alguma coisa é libertada e o inimigo fica mais amedrontado. Então isto quer dizer que nós temos que encher a nossa mente com as coisas de Deus. Como o pastor dizia de manhã, quando nós começamos a falar mais das coisas de Deus, não é? E pô-las em prática, então as coisas têm que mudar. As coisas têm que mudar definitivamente. Não é? Então, entrando propriamente, eu hoje gostava de falar sobre a verdade sobre os gigantes. Entrando propriamente na mensagem que eu trouxe para nós esta tarde, nós sabemos que, pela palavra de Deus, que foi prometida, foi dada a Israel uma terra. Amém? A terra prometida. Certo? Amém? Ok? Quando os irmãos viram que eu estou a dizer alguma coisa que não está aqui, faz favor dizer, está bem? Que é para estarmos todos no mesmo pensamento. Portanto, foi dada uma terra prometida a Israel. Mas o nosso futuro, muitas das vezes, é definido pelas promessas que Deus tem para nós. Pelas promessas que Deus já nos deu, pelas promessas que Deus nos dá individualmente e pelas promessas que Deus nos dá como povo, em geral. Amém? E nós somos definidos, o nosso futuro é definido por isso. Por exemplo, Deus deu-nos uma promessa que se nós aceitarmos-lo como único e suficiente Salvador, nós estaremos com Ele na glória, quando Ele vier buscar a sua igreja. Amém? Esta é uma promessa geral. Depois há aquelas promessas específicas que Deus dá a cada um de nós para a nossa vida, aquelas promessas pessoais, certo? E nós sabemos que Deus é um Deus de promessas. Deus é um Deus de proximidade. Amém? Deus não é um Deus que está distante, não é um Deus que está longe, Deus é um Deus próximo. Ele está tão próximo como estava de Pedro, quando Pedro sentiu-se ali a ir abaixo, não é? A afogar, e ele se esticou a sua mão. Ele estava ali tão próximo. Não é? Ele está tão próximo de nós. Agora, qual é que é a distância que nós estamos dele? Essa aí cabe-nos a nós definir. Qual é que é a distância que eu estou do meu Deus? Eu sei que Ele está próximo de mim, mas será que eu estou próximo dEle? Não é? É isso que nós temos que ver. Então, na medida em que nós dizemos sim às promessas de Deus, é nessa mesma medida que nós nos vamos apropriando daquilo que Deus já preparou para nós.
No entanto, as promessas de Deus garantem uma batalha, desde a promessa até à concretização dessa mesma promessa. Amém? Ou seja, quando Deus nos dá uma promessa, para nós alcançarmos a promessa, meus irmãos, é certo que nós iremos ter uma batalha. No mínimo, uma batalha contra a nossa própria carne. Uma batalha contra o nosso próprio eu. Então eu tenho que estar preparado com as ferramentas que Deus põe à minha disposição, amém? Para equipar com essas próprias ferramentas, com essas armas, para entrar na batalha como deve ser. Porquê? Porque eu sei que o fim é a concretização da promessa que Deus já deu para a minha vida. Amém? Então quando nós entramos numa batalha com a confiança, sabendo que aquilo que Deus diz, e é preciso termos esta confiança, aquilo que Deus diz vai se concretizar, se eu tomar e fizer a minha parte, certo? Então só terei uma situação, que é a vitória. Amém? Porquê? Porque Ele já ganhou para nós a batalha final, a última, certo? Então, quando ele veio, e Ele veio comissionado pelo Pai, o Senhor Jesus veio com uma missão dada pelo Pai. O Senhor Jesus disse sim à missão, cumpriu-a integralmente. Ele, antes de ser crucificado, o seu corpo foi maltratado, segundo diz a palavra de Deus, como mais ninguém foi. E por causa dessas feridas, por causa desses açoites e por aí fora, nós temos acesso à cura, porque diz a palavra de Deus que pelas suas pisaduras nós já fomos sarados. Amém? Mas não ficou por aqui, ele prosseguiu, foi à cruz do Calvário, verteu o seu sangue, por causa de ter vertido o seu sangue e ter ressuscitado ao terceiro dia, deu-nos acesso direto à salvação. Amém? Então o Senhor Jesus cumpriu a missão para a qual o Pai lhe deu. Ele veio como Deus e veio como homem. São duas realidades que eu não consigo compreender, mas aceito. Certo? Ele veio como Deus porque Ele não deixou de ser divino por causa disso. No entanto, Ele veio 100% como homem. Para quê? Para que nós pudéssemos ter como exemplo e saber que se nós fizéssemos tudo aquilo que o Senhor Jesus fez, da maneira como Ele fez, nós faríamos as mesmas coisas. É isso que a palavra de Deus nos diz e ensina também. Ok? Quando Ele vem-nos deixar o exemplo. Agora os irmãos dizem, mas isso é difícil. Eu não estou a dizer que é fácil. Não estou a dizer que é fácil. Eu estou a dizer é que Ele deixou-nos o exemplo, enquanto homem, daquilo que nós podemos alcançar. E Ele diz que se vocês fizerem estas coisas, certo? Não se admirem com estas coisas que eu faço, porque vocês, através do meu poder e através do Espírito Santo, etc., e todas aquelas situações, vocês poderão fazer coisas maiores. Não é? Então nós temos que tomar posse daquilo que Ele deixou para nós também. Não é? Números 13, os irmãos querem abrir comigo em Números 13. Os irmãos conhecem perfeitamente. Versículo 25. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Meus irmãos, 40 dias. Interessante, não é? Aqui nós vemos aqui no povo de Israel, aqui o 40 parece que anda atrás deles, não é? São 40 anos no deserto, são 40 dias que eles foram espiar a terra. E como o Rui disse, o irmão Rui disse outra vez, aqui a questão de, às vezes nós parece ou dizemos que estamos a passar por um deserto, quando nos queremos referir a uma situação da nossa vida que está menos correta ou está menos bem. Meus irmãos, o povo no deserto tinha a presença de Deus ali com eles. Eles estavam no deserto. O Senhor Jesus, quando foi ao deserto, ele foi tentado, é certo, mas ele ganhou ali uma vitória tremenda. Não é? Ele estava em jejum e ele ganhou ali uma vitória tremenda. A questão do deserto na nossa vida, meus irmãos, tem a ver com como nós encaramos o deserto. Da forma como nós olhamos para o deserto. Isto dava outra pregação e não era por aí que eu queria entrar hoje. Então, ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Portanto, Moisés tinha mandado, chegaram ali àquele limite, certo? Estavam perto da terra, então foram mandados 12 espias. Certo? Um de cada tribo para espiar a terra prometida, para ver o que é que a terra tinha e depois trazer um relatório sobre como é que era a terra. Ok? Portanto, versículo 26. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, de Cádiz, deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra.
Portanto, eles trouxeram, se os irmãos se recordam deste episódio, um grande cacho que tinha de ser trazido por 2 homens, não é? Da fruta, portanto, que estava lá. E eles relataram, não só a Moisés e a Arão, mas a todo o povo estava a ouvir. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a que nos enviaste e verdadeiramente mana leite e mel. Este, e mostraram, é o fruto dela. O povo, porém, que habita nesta terra é poderoso e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak, portanto, os gigantes, ok? Os amalequitas habitam na terra de Negueb, os heteus, os buzeus, os amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel inflamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, que são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Meus irmãos, depois deste relatório dos 10 espias, o povo foi persuadido a mover-se através do medo. O povo não disse: olha, nós vamos, a nossa decisão vai ser tomada com base no medo. Não foi isso que eles disseram, não foi isso que nós vemos aqui. Aquilo que eles disseram aqui foi do género: olha, a decisão que nós vamos tomar é baseada na sabedoria, é baseada no bom senso, é baseada nos factos que nos estão a apresentar. Meus irmãos, muitas das vezes o medo disfarça-se de bom senso. Eu não estou a dizer com isto que nós devemos ou não devemos ter bom senso, não devemos analisar os factos, eu não estou a dizer isto. Eu estou a dizer é que em situações próprias e específicas, só os factos não são suficientes para a nossa tomada de decisão. Porquê? Porque os factos são factos, e nós já cantámos isto num musical. Os factos valem o que valem. Quando Deus promete, há muito mais do que os factos. Há muito mais do que aquilo que nós conseguimos ver. Há muito mais daquilo que é a nossa percepção. Ok? Todos disseram: eu escolho a sabedoria, escolho aquilo que é mais sensato, aquilo que é o mais lógico. Os 10 espias não trouxeram mentiras. Certo? Aquilo que eles relataram não era mentira. Eles relataram aquilo que eles viram. Eles relataram que havia um fruto grande e eles trouxeram para mostrar. Mas depois também disseram tudo o resto, que havia os gigantes e por aí fora. Okay? Mas eles não estavam a mentir. Eles não estavam a dizer a verdade toda. Okay? E nós, como cristãos, como filhos de Deus, também não devemos mentir. Não é? Nós devemos dizer a verdade. E devemos dizê-la toda. Não é? Devemos dizer a verdade toda. Vieram com notícias para convencer o povo com algo que era inferior àquilo que Deus tinha dito. Nós devemos alimentar o nosso coração com aquilo que Deus nos dá e não somente com os factos. Se nós agirmos baseados só nos factos, então vamos agir em medo, sem nunca nos apercebermos que é o medo, e acabamos por nos considerar como pessoas que atuam debaixo de alguma sabedoria ou de uma grande sabedoria. Porquê? Porque analisámos os factos como deve ser e isso levou-nos a tomar uma decisão que pensamos nós que é a mais certa. Se nós vivemos através do medo, medindo muito bem todas as ações, desconfiados de tudo, até os nossos amigos poderão dizer que acham-nos pessoas sensatas, não é? Porque tomamos decisões baseadas em factos concretos e pronto, e damos um passo cada vez. Mas, meus irmãos, quando nós tomamos uma atitude ou quando nós estamos a falar das coisas espirituais, nós não podemos basear as nossas decisões apenas e somente nos factos. Eu estou a reforçar esta ideia para nós entendermos aquilo que está escrito aqui e o porquê do povo ter falhado redondamente nesta situação. Mas é preciso coragem para nós confrontarmos e enfrentarmos aquilo que Deus colocou à nossa frente. É preciso coragem. O desafio que Deus coloca para nós, para cada um de nós, e como o pastor estava a dizer de manhã, cada um de nós tem uma missão específica, tem um dom específico, tem uma ação específica a fazer. Quando Deus coloca esse desafio à nossa frente, é preciso coragem para nós chegarmos e fazermos aquilo que é o correto. E nós temos que encarar estes desafios desta forma. Josué e Caleb avisam o povo para não se rebelarem contra Deus. Porquê? Porque ao fazer isto,
eles falhariam em tomar posse de uma promessa. Números 14, 9. Fala disto mesmo. Mas antes, versículo 6. E Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará terra que mana leite e mel. E agora versículo 9. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor. Eles não estavam a dizer, não sejam rebeldes contra a nossa opinião. Contra aquilo que nós dizemos. Ok? Nas coisas de Deus não há a minha opinião. Não se entendem? Não pode haver a minha opinião. E se houver, a minha opinião tem que estar de acordo com a vontade de Deus. Amém? Quando nós decidimos, quando nós trabalhamos os assuntos de Deus, não é de acordo com a nossa opinião. Logicamente, cada um de nós tem a sua opinião dos factos e das situações. É normal, não é? Mas nós devemos nos preocupar, sim, que a nossa opinião, ou que o nosso juízo vá de encontro àquilo que Deus quer falar e quer dizer ao seu povo. Não é? Só assim é que nós conseguimos tomar as decisões acertadas. Então, somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não tomais o povo desta terra, porquanto, o que é que diz a vossa Bíblia agora? São eles o nosso pão. Os irmãos, fixem aqui este trecho, ok? Porquanto são eles o nosso pão. E podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é connosco. Não os demais. Amém? No entanto, apesar de toda esta situação, toda a congregação disse que os apedrejassem. Porém, agora do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel e continuou. Certo? Portanto, vejam até o ponto é que o povo foi. Meus irmãos, o nosso gigante parece diferente quando nós acreditamos numa promessa. Amém? Josué e Caleb viram o mesmo que os outros viram. No entanto, eles estavam focados, eles acreditavam na promessa que Deus tinha dado. E eles viram gigantes à mesma. Eles dizem, ok? No entanto, quando nós encaramos os gigantes baseados na promessa que Deus nos dá, os gigantes não parecem assim tão gigantes. Mateus 6:11. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Ok? Certo? Nós lemos em Números 14:9, porquanto são eles o nosso pão. Meus irmãos, eu não estou a fazer doutrina disto, logicamente, que isto é um versículo isolado e fora do contexto, está bem? É só para nós termos aqui uma linha de pensamento. Certo? Eu não estou a dizer que o Mateus 6:11 tem a ver com aquilo, mas para nós termos aqui uma linha de pensamento relativamente àquilo que é o nosso pão. Não o nosso pão específico, mas aquilo que Deus preparou para alimentar o nosso ser espiritual. Ok? Aquilo que está escrito em Números 11, que Josué e Caleb estão a dizer é que aqueles gigantes, aqueles problemas, aquelas dificuldades, vamos transformar aquilo no nosso pão. Vamos usar aquele argumento para nos dar força. Ok? Pois aqui nesta oração, na oração dominical, diz que o pão nosso cada dia nos dai hoje. Ou seja, nós precisamos do pão para também termos força, não é? Para termos nutrientes para avançar. E agora Salmos 23. Salmos 23, isso não era preciso abrir, não é? Todos nós, de certeza absoluta, que este é um salmo que fala connosco. Já falámos aqui também sobre o Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. E agora ao versículo 5. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários ou inimigos. Unge-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda.
Mas quando nós enfrentamos determinados gigantes e os vencemos através do grandioso poder do Senhor Jesus Cristo, essa vitória dá-nos os nutrientes importantíssimos que o nosso espírito tão desejosamente quer. Amém? Quando nós encaramos estes gigantes, quando nós encaramos estes problemas baseados nas promessas da vitória que Deus já nos deu, então nós transformamos aquilo em nutrientes. Ou seja, nós vamos buscar a força que nós necessitamos, vamos buscar a vitória que o nosso espírito tanto anseia para nós conquistar. Então nós temos que fazer, nós temos que entrar em ação, certo? Nós queremos que a força, ou melhor, nós queremos a força para enfrentarmos a batalha. Nós vemos um gigante à nossa frente, nós vemos uma batalha que nós temos que batalhar, que nós temos que entrar na batalha. Então o que é que normalmente nós pedimos? Deus dá-me forças para enfrentar esta batalha, para conseguir avançar na batalha. No entanto, aquilo que Deus nos ensina é que, olha, entra na batalha, que através da batalha eu vou dar as forças que tu necessitas. Não é? Isso é um bocado esquisito. Não é esquisito. O que é que me vale eu ter todas as ferramentas e todas as armas que eu necessito para estar aqui atrás a assistir a uma batalha e não entrar nela? Não me serve nada. Agora, a partir do momento que eu entro nessa batalha, então aí sim, o meu Deus vai-me capacitar, vai-me dar as ferramentas, vai-me dar aquilo que eu necessito para vencer essa batalha. Amém? Às vezes, meus irmãos, nós pedimos avivamento, às vezes nós pedimos tanta coisa ao nosso Deus, coisas boas que precisamos. Mas a minha dúvida é, e se Deus nos desse isso logo assim, será que nós, com o avivamento, o que é que nós fazíamos com ele? Será que nós estamos preparados para? Será que o que é que me interessa a mim ter um determinado dom se não o meto em prática? Só para dizer que tenho? Não é? Se vamos aquelas parábolas, não é? Daqueles indivíduos a quem foi dado os talentos, o que é que eles fizeram com os talentos? Não é? Portanto, quando nós entramos na batalha, quando nós entramos na dificuldade, quando nós entramos no problema, encarando o nosso Deus, certo? Vendo aquilo que Deus tem já preparado para nós, munidos pelas ferramentas que Ele nos deu também. E temos isso em Efésios no capítulo 6, não é? Por aí fora. Então, se nós estivermos revestidos com isso, então nós vamos vencer a batalha que está proposta e os gigantes não são de maneira nenhuma gigantes quando nós encaramos dessa forma. É no meio da luta, da batalha, que a sua força, a força de Deus, é revelada em nós, na mesma proporção em que nós obedecemos e confiamos nas suas promessas para a nossa vida. Na mesma proporção, meus irmãos, em que nós acreditamos nas suas promessas para a nossa vida, é na mesma proporção que nós vamos alcançar essa vitória. Amém? É por isso, meus irmãos, que acredito eu, que nós vemos irmãos que parece que têm mais vitória do que os outros. Não é porque são diferentes, são se calhar porque encaram as coisas de uma maneira diferente e põem em prática de uma maneira diferente dos outros. Não é? E vamos voltar àquilo que eu estava a dizer há pouco. Josué e Caleb foram honestos e verdadeiros, eles não disseram que não havia gigantes, eles apenas não se deixaram impressionar pelos gigantes. É uma grande diferença. Não é? Isto quer dizer, meus irmãos, que os problemas vêm à nossa vida. Todos nós temos problemas. Agora, tudo depende da maneira como eu encaro os problemas e da maneira como eu me deixo impressionar, ou da maneira que eu deixo que os problemas afetem ou não a minha vida. Não é? Depende muito da forma como eu encaro os problemas e da maneira como eu deixo que eles afetam a minha maneira de ser e a minha vida, daí vem o resultado. Eu já passei por experiências em que dei demasiada importância a determinados problemas, e depois, no fim, de passar o problema, eu digo assim, então, mas eu andei preocupado por causa disto. Isto não valia a minha preocupação. Então comecei a aprender a lidar com determinados problemas. Ok? Comecei a aprender que há determinados problemas que não vale a pena eu dar a importância, porque não vale. Estou-me a consumir, estou a tirar o meu foco de onde eu deveria estar, o meu tempo de onde eu deveria estar a aproveitar o meu tempo, para estar a tentar resolver uma situação que às vezes eu não consigo, eu não tenho forma de conseguir resolver esse problema, ou essa situação. Então tenho que canalizar as minhas forças e o meu foco e a minha atenção para aquele que me pode ajudar. Não é? E às vezes nós dedicamos muito tempo numa situação que não conseguimos fazer nada.
Sempre que nós nos deixamos impressionar pelo tamanho do nosso problema, é porque deixamos de compreender qual é que é o verdadeiro tamanho do nosso Deus. Eu vou dizer outra vez. Sempre que nós nos deixamos impressionar pelo tamanho do nosso problema, do gigante que está à nossa frente, é porque nós deixamos de ter a consciência do tamanho do nosso Deus. Porquê? Quantos irmãos acreditam que o nosso Deus é o maior? Amém? Então, se Ele é o maior, por maior que seja o gigante, não é maior do que Ele. Então, se eu dou uma importância demasiada ao problema ou ao gigante, eu estou a diminuir a importância que Deus tem na minha vida. Ok? Então, eu tenho que considerar Deus acima de todas as coisas, tenho que considerar e tentar compreender efetivamente qual é a amplitude do seu poder, e então eu começo a ver pelos olhos espirituais, pelo olhar que Deus me dá, começo a ver o problema pelos seus olhos. E aquilo que eu consigo ver é que, afinal, aquele gigante é uma coisa muito pequena, mais pequena do que aquela que parecia. Porquê? Porque o meu Deus é maior. E Ele consegue resolver aquele problema sem qualquer problema. Amém? Depois de eu ouvir aquilo que Deus diz, eu tenho sempre que conseguir tirar algo proveitoso, útil e encorajador para a minha vida. Os irmãos, os problemas, as situações vêm à nossa vida. Há coisas que nós não conseguimos controlar, outras coisas nós... às vezes, eu não estou a dizer que é sempre, mas às vezes pomos se calhar um bocado a jeito para que essas coisas possam acontecer, outras vezes não. No entanto, aquilo que a palavra de Deus nos diz em Romanos 8, no versículo 28, é que todas as coisas, eu vou ler para não me enganar, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas. O povo podia ter ido, o povo podia ter chegado lá e não haver gigantes, não haver situação nenhuma, não é? Era só entrar e pronto. No entanto, eles foram deparados com uma situação. No entanto, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Quando nós olhamos para os gigantes, quando nós olhamos para os problemas, o que é que nós vemos? O que é que nós vemos quando estamos mediante uma dificuldade? E aquilo que eu gostava de deixar aos irmãos nesta tarde é que quando os irmãos estiverem a passar por uma dificuldade, quando se depararem com um problema, vejam aí uma refeição. O que é que isto quer dizer? Quando se depararem com um problema, o pão, eles são como pão para nós. Ok? Ou seja, vamos transformar aquele problema em algo que nos dá força. Esta manhã estava a falar sobre a questão de correr, não é? E gostar de correr ou não. Nós, para praticarmos o exercício, temos que estar nutridos, porque senão chega a um determinado ponto, não é? E que o nosso corpo quer, mas depois não tem onde ir buscar. Então o nosso rendimento baixa. Certo? Eu tinha um costume de, normalmente, quando ia correr, corria em jejum. Dava um café de manhã e pronto, depois ia correr. Fazia alguns quilómetros. O que é certo é que chegava a uma determinada altura em que o corpo havia uma quebra. E é por isso que eu também não engordava. Porquê? Porque ia buscar coisas que pronto, não estavam a ser usadas para... Então o corpo tinha que ir buscar energia a algum lado. Não é? Quando nós vamos por uma batalha, nós podemos aproveitar. Quando nós encaramos estes gigantes, podemos aproveitar para dar a volta e isso fortalecer. E isso arranjarmos daí a energia, os nutrientes, para nós continuarmos a nossa vivência cristã. Não? Ou seja, vamos aproveitar as dificuldades, vamos aproveitar as situações para nos engordar, deixa passar este termo, okay? Para engordar a nossa vida espiritual, para engordar a nossa fé. Porque à medida que nós vamos passando por estas situações, por estas experiências, a nossa fé vai crescendo. Nós vamos ficando com mais confiança naquilo que Deus pode fazer na nossa vida. Eu acredito que Deus pode fazer isto na minha vida, mas até eu passar por essa situação e ver que há uma vitória, às vezes posso estar ali um bocado ali a vacilar. Mas eu passo, Deus ajuda e eu consigo ir mais à frente. Então, a minha fé cresce. Numa situação idêntica, eu já sei, eu já devia ter sabido, não é? Ou já devia saber de antemão, mas às vezes andamos ali um bocado a tremer um bocado, não é? Mas
Quando essa situação acontece novamente, eu já sei, não, Deus já foi comigo naquela altura, Ele vai ser comigo também agora. Okay? Ou seja, já há um encarar da situação de maneira diferente. Ou seja, já fomos alimentados por esta situação. Voltando a Salmos 23, no versículo 5. E eu não quero ser muito mais tenso, já vejo alguns irmãos aí a fechar aí as persianas. Portanto, quer dizer que isto não estou a conseguir. Salmo 23. Eu agora já nem consigo encontrar aqui o Salmo 23, se calhar já foi. Já foi, exatamente, já foi embora. Já fecharam as persianas, já não vejo nada. Salmo 23. Chegamos lá. A minha Bíblia tem muitas páginas. Salmo 23, amado. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários. Mas este versículo é espetacular. Vamos pensar numa mesa. Okay? O que é a mesa? Ou o que é o local? Não. Temos uma mesa. Normalmente na mesa, o que há na mesa? Comida, nutrientes, certo? Hoje estamos a falar aqui um bocado de comida. Portanto, numa mesa, normalmente há nutrientes, há comida. Coisas que nós gostamos, outras mais ou menos, mas que também fazem falta, não é? Fazem bem. E à medida que envelhecemos, vamos habituando-nos a gostar delas, não é? Há coisas que eu não gostava quando era mais novo, que agora já gosto, e agora já como, e já percebo também que é importante comer. Algumas não gosto muito, mas como a mesma. Algumas, não disse todas, algumas. Ali já a minha sogra já olhar para mim a dizer que não vem assim. Algumas e como também. Portanto, a mesa é um lugar de nutrição, certo? A mesa é um lugar de interação, de confraternização. Normalmente juntamos na mesa, há quem diga que normalmente eu posso escolher com quem me senta à mesa, normalmente. Não é? O que é que quer dizer? Quer dizer que normalmente a mesa, a refeição é um lugar de confraternização, de nós estarmos ali numa relação com as pessoas mais íntimas, etc. Estamos ali a proporcionar-nos um momento, não é? De fraternidade e de união e de comunhão, etc. Okay? Portanto, a mesa é um lugar importante. E aquilo que nós temos que entender aqui, segundo diz aqui o Salmos 23, 5, é que preparas uma mesa na presença dos meus adversários. Nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo, prepara uma mesa. E agora imaginem quais são os alimentos que Ele mete ali à nossa disposição. Mesmo se há coisas naturais que eu não gosto, eu não consigo imaginar nenhuma coisa que o Senhor Jesus tenha posto na mesa que eu não possa gostar. Certo? Tudo aquilo que Ele põe à nossa disposição são coisas maravilhosas, coisas boas. E Ele põe aquela mesa ali à nossa disposição com todas aquelas coisas boas. Coisas muito melhores como o meu pão de ló. E que outras coisas que eu sei fazer mais ou menos. Okay? E Ele mete ali à nossa disposição para nós. Mas mais importante do que isso é que Ele está ali. Ele está ali. Ele prepara a mesa e Ele está ali. Meus irmãos, e é um privilégio, ou deveria ser um privilégio, nós podermos nos assentar à mesa com Ele e estar ali nesta comunhão, nesta relação. Ainda por cima, na presença dos meus inimigos. Na presença dos meus inimigos. Meus irmãos, e nós às vezes, quando acontece esta situação, e nós sabemos o Salmo, não é? E muitas das vezes aquilo que acontece é que nós estamos ali e vemos aquela mesa preparada, vemos ali o Senhor Jesus, e nós estamos tão preocupados com os inimigos que estão à nossa volta. E isto, e aquilo, e o outro, e porque aconteceu isto, e porque aquele disse o outro, não sei o quê, e esquecemos que está ali o Senhor Jesus Cristo, com todos aqueles nutrientes. E o Salmo diz, preparas uma mesa na presença dos meus inimigos. Meus irmãos, vamos esquecer os inimigos. Vamos nos deleitar na presença do Senhor Jesus Cristo e nos alimentos que Ele tem para nós. Amém? Vamos buscar esta relação, esta intimidade, esta confraternização com o nosso Deus, em que podemos estar ali com Ele, deleitarmos nele, mesmo na presença dos nossos inimigos. Quer dizer, mesmo no meio da batalha, mesmo no meio das situações difíceis, mesmo no meio das situações complicadas, mesmo numa situação em que parece que a nossa alma por dentro está-se a rasgar toda, mas nós estamos ali na presença do nosso Deus, baseados nas promessas que Ele tem para nós.
podendo desfrutar das bênçãos que Ele já ganhou e já preparou ali para nós. Então vamos agarrar isto e vamos esquecer aquilo que está à nossa volta. Porque mais importante é eu estar com Ele do que os problemas que estão à minha volta. E mesmo que esses problemas tirem-me a vida, mesmo que esses problemas tirem-me todas as outras situações, eu quero é estar com Ele. Amém? Seja aqui, seja lá na glória com Ele. Amém? Então nós temos que focar a nossa atenção nisto. Nós muitas vezes escolhemos os nutrientes, escolhemos as bênçãos que tão cuidadosamente o Senhor Jesus preparou para nós e nos colocou nessa mesa. Qual é a importância que nós damos aos nossos gigantes? Qual é que é a importância que tu dás aos teus gigantes, aos teus problemas? Como é que encaras esses problemas e esses gigantes? Meus irmãos, é preciso, como eu falei no início, que nós possamos renovar a nossa mente, a nossa mentalidade, a nossa forma de pensar e encarar os gigantes, ou seja, os problemas, não por si só, mas transformá-los numa refeição. Isto é, algo que nos traz força e não derrota. Algo que nos ajuda a prosseguir e não algo que nos faz parar. Amém? Muitas das vezes as situações que acontecem na nossa vida são para nós ganharmos mais força e não para nós recuarmos, não para nós pararmos, não para nós andarmos para trás, mas são para nós continuarmos a olhar em frente e termos atenção ao nosso foco. Porque é que muitas das vezes a igreja avança e a igreja se dobra os joelhos nas maiores dificuldades que acontecem? Se calhar começamos a priorizar as coisas que fazem mais sentido. Não é? E começamos, mediante as dificuldades, às vezes, começamos a esquecer aquilo que não tem assim tanta importância. Começamos a focar naquilo que é mais importante. Não é? É por isso que nós vemos a igreja no início, não é? Quando ela começou a crescer, ela era perseguida. Os crentes eram mortos, eram perseguidos, aconteciam atrocidades e eles não negavam o nome do Senhor Jesus Cristo. E a igreja continuou a crescer, e chegou até aos dias de hoje. E nós vemos agora no meio da guerra, etc., os irmãos ucranianos e outros, não é? A voltarem-se mais para Deus. Meus irmãos, eu espero, é este o desejo do meu coração, que não seja preciso chegar uma guerra aqui a nós, para nós podermos dar valor ao que é estar na presença de Deus. O que é nós voltarmos para Deus. Desejo sinceramente que Deus nos ajude a compreender que nós hoje temos esta oportunidade espetacular de podermos, quando nós queremos, abrir a palavra de Deus, falar de Deus e relacionarmos com Deus nesta liberdade que nós temos ainda hoje. E temos que aproveitar isto, meus irmãos, enquanto dá. Enquanto é, e que entre muitas aspas, fácil. Okay? Porque quando vêm as dificuldades, meus irmãos, as coisas são mais complicado. Okay? Para terminar, vamos abrir em Josué. No capítulo 1. Josué capítulo 1 diz: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo é morto. Dispõe-te agora para este Jordão, passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo o lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto do Líbano, desde o deserto e o Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Vamos só fazer aqui uma pequena mudança. Está bem? Eu não vou mudar a palavra de Deus, até porque Moisés é um tipo de Cristo. Ok? E vamos, onde está Moisés? Vamos pôr Jesus. Está bem? Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Jesus, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Meus irmãos, nós temos que aplicar a palavra de Deus à nossa vida de uma forma pessoal. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Então somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda,
para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer, segundo tudo quanto nele está escrito. Então, farás, como está aqui escrito, não é? Não está Deus fará prosperar o teu caminho, para não? É curioso, não é? É curioso. Nós às vezes estamos à espera que Deus faça tudo, quando Ele já fez. Não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Se eu quero mudar a minha forma de pensar, eu tenho de mudar a minha forma de falar. Meus irmãos, nós muitas vezes falamos, segundo a palavra de Deus, nós falamos daquilo que a nossa boca fala, daquilo que o nosso coração está cheio. Então qual é que tem sido o nosso discurso? Enquanto cristão, enquanto filhos de Deus. Qual é que é o nosso discurso? O que é que nós dizemos? Será que nós somos uma bênção para aqueles que estão à nossa volta? Será que nós dizemos coisas boas que fortalecem, que fazem dar força? Ou será que nós somos mais um como aos outros, em que está tudo mal? Se não há diferença entre nós cristãos e aqueles que não são cristãos, então não faz sentido. Então não faz sentido. Ok? Então farás prosperar. Nós faremos, nós temos a possibilidade de fazer prosperar o nosso caminho. Nós. E serás bem-sucedido. Não te mandei eu? E agora aqui um mandamento, uma ordenança da parte de Deus. E Ele manda o quê? Sermos fortes e corajosos. Ser forte e corajoso. Ele não diz, eu vou-te fazer forte e corajoso. Ele diz, ser forte e corajoso. Torna-te forte e torna-te corajoso. Amém? Ele não diz, olha, sente que és forte. Sente que és corajoso. Não, torna-te, faz forte e corajoso. Amém? Mas nós só podemos ser fortes e corajosos se tivermos o nosso Deus connosco, ao nosso lado, dentro de nós, através do Espírito Santo. Amém? Então aí nós vamos buscar toda a força, toda a coragem. Porquê? Porque Ele está connosco. E depois acaba, Senhor teu Deus, porque o Senhor teu Deus é contigo. Portanto, ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Meus irmãos, sempre que o nosso Deus dá uma missão impossível ao homem, Ele diz isto, porque o Senhor teu Deus estará contigo. Porque eu estarei contigo. Quando o Senhor Jesus deu uma missão aos seus discípulos, Ele disse, porque eu estarei contigo todos os dias até à consumação do século. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que é uma missão demasiado difícil ou que é uma missão impossível para nós enquanto homens sozinhos fazemos. Mas não temas. Porquê? Porque eu, Senhor, estou contigo. Não é? E nós às vezes encaramos só a missão e esquecemos desta parte. Não temas porque eu estou contigo. E eu não desampararei. E eu tenho que ser a tua rocha e o teu sustento. E podemos começar aqui a citar aqui a palavra de Deus, não é? Sobre todas aquelas formas que Deus nos ajuda a ficarmos agarrados e não vacilar. Porquê? Porque Ele é o nosso Deus, Ele está connosco. Amém? Um povo que todos os dias via a presença de Deus. Certo? O povo de Israel todos os dias via a presença de Deus ali. Durante o dia com uma nuvem, à noite com uma coluna de fogo. Estava ali a presença de Deus. O povo via aquilo. E mesmo assim, não conseguiu encarar a promessa que Deus tinha para eles. Antes preferiram ver os problemas, os gigantes, e começaram a amaldiçoar e por aí fora. Não é? Até que depois Moisés teve que interceder pelo povo e pronto. No entanto, toda aquela geração não meteu o pé, tirando Josué e Caleb e as suas famílias, não meteram o pé na terra prometida. Mateus 24,6 diz, vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas
não tenham medo. Mas nós hoje ouvimos falar guerras, rumores de guerras. Mas aquilo que a palavra de Deus nos diz é que não tenham medo. Ok? Isto não quer dizer que não possamos ficar preocupados. Mas não tenham medo. Atos 10, 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda a parte fazendo o bem, curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Amém? Os irmãos acreditam que Deus está connosco? Amém? Ele é Emanuel, é um dos seus nomes, certo? Deus connosco. Então, meus irmãos, quando nós tomamos posse disto mesmo, então nós podemos encarar os problemas, podemos encarar as dificuldades, podemos encarar as situações mais difíceis que possam aparecer e não desanimar. Porquê? Porque podemos encarar como sendo uma refeição para nós, para termos mais forças, nunca esquecendo que o nosso Deus está connosco. Amém? Vamos agarrar esta promessa que Deus nos deixou e prosseguimos enquanto igreja, enquanto corpo, mais fortes, mais firmes, mais bem nutridos. Amém? Para que ao correr nesta carreira, nesta corrida que nos está proposta, possamos chegar ao fim. Às vezes mais cansados, menos cansados, com parafuso, a menos ou mais na sapatilha, não interessa. O que interessa é chegarmos lá, à meta. Amém? E podemos dizer, Senhor Jesus, eu estou aqui para estar contigo. Amém? Deus, meu Deus abençoe. Pastor, faz favor.